Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar 5 filmes sobre a Segunda Guerra Mundial que não são muito famosos, que são muito bons. Então, eu amo história da Segunda Guerra. Eu já vi 1 milhão de filmes sobre a guerra e documentário também. E esses filmes que eu vou falar aqui eu já assisti e eu gostei muito, por isso que eu pensei em fazer esse vídeo. O primeiro filme é um filme da Netflix e o nome é O Fotógrafo de Mauthausen. Vou deixar escrito aqui embaixo. Esse filme é sobre um espanhol que vai pro campo de Mauthausen e aí ele se torna escravo lá no campo como todos os outros. Esse campo ficava na Áustria. Como a gente já sabe, né, o pessoal era escolhido para trabalhar condições horríveis. Eles eram escolhidos, né, para trabalhar em diferentes funções, como por exemplo fotógrafos, né, que tinha fotógrafos lá para filmar tudo, tanto que por isso que a gente tem as fotos. Fotógrafos trabalhar em fabricação de peças, fabricação de arma, fabricação de peça de avião. Uma das funções era para auxiliar na sala de filmagens de fotografias. Uma sala específica lá que ficavam várias pessoas trabalhando só nisso. Tinha um fotógrafo oficial, né, lá nesse campo, e ele era responsável por controlar tudo que envolvesse a fotografia, né, dos locais, e eles filmavam, tiravam foto de tudo. Tipo, tiravam foto dos oficiais, tiravam foto deles no momento de lazer, tiravam foto dos corpos, tiravam foto de literalmente tudo. As fotos que a gente vê, era esse pessoal aí que tirava. Tudo era registrado. Então, com o tempo, né, o personagem principal começou a mexer em uma câmera analógica, foi pegando o jeito de como mexia na câmera. Passou a ser o fotógrafo favorito dos oficiais lá do pessoal nazista. E aí ele passou a ser convidado para ser o fotógrafo dos oficiais, né, dos soldados, nos momentos deles de lazer. Tem até uma cena que eles fazem uma festa fora do campo, fazem uma festa em uma casa e eles chamam esse personagem principal, eles chamam pra fotografar eles. Tem até uma cena, cara, horrível. Tem uma cena horrorosa nessa parte ali dessa festa. Eu vou tentar não falar muito, pra se vocês quiserem ver, não ter spoiler. Tem uma cena, né, dele organizando uma família alemã pra tirar a foto. Eu posso fazer um vídeo depois comentando sobre cada um desses filmes, mas nesse vídeo eu vou tentar dar o menos de spoiler possível. Pois o Hitler ordena que queimem todos os arquivos, e aí quando eles estão perdendo a guerra, e aí que eles começam a queimar tudo, né? Só que o personagem principal percebeu, né, que eles iam queimar tudo, todas as fotos, e aí ele pensou em esconder alguns filmes, alguns negativos, né? Que eles usavam negativo, ele pensou em esconder alguns para ter provas. O objetivo deles era queimar o máximo de provas possíveis para evitar consequências futuras, só que falharam, né, porque eles se ferraram. Então todos os registros eram registrados em papel negativo, e aí o principal e os colegas dele, né, do campo, tentaram esconder uma caixa que tinha vários negativos. Tentam esconder uma caixa que tem vários negativos, várias fotografias. Comprovam, né, a brutalidade que acontecia lá e tudo que eles faziam. Só que isso estava colocando a vida dele e dos colegas em perigo, mais perigo do que eles já viviam todo dia, né? Mas aí, como ele era um fotógrafo querido não, ele não corria tanto perigo por ser um dos que os nazistas mais gostavam como fotógrafo, então ele tinha meio que uma segurançazinha a mais. Só que ele escondendo os negativos, se eles descobrissem, ele ia morrer na certa. Então o filme se baseia nessa tentativa de esconder alguns negativos para eles comprovarem o que os nazistas faziam ali. Eles não imaginavam que realmente iam conseguir, mas conseguiram. E também esse personagem principal, ele no julgamento de Nuremberg, ele falou, né, lá, ele testemunha, né, do que acontecia. E aí, em maio de 1945, os alemães tinham perdido, e aí eles deixaram o campo. Eles achavam que tinham acabado com as provas, mas não, porque tinham esses escondidos, e eles escondiam em lugares, tipo assim, lugares totalmente aleatórios do campo, eles escondiam. Eram muitas fotos que eles conseguiram guardar. No final, mostra, né, ele levando essas fotos para as autoridades. É um filme muito bom, não falei nada do filme. O filme é muito bom. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre esse filme, mas com spoiler. Maravilhoso, eu já vi ele umas 3 vezes. Não dá pra ver muito porque é um filme muito pesado, então esse filme assim não dá pra ficar vendo muito não.
Mas é um filme muito bom, tem umas cenas. No final, mostra fotos que ele tirava no campo e depois mostra as fotos originais que foram tiradas pelo cara de verdade. Cara, é muito esquisito. Sério, eu vou fazer um vídeo sobre esse filme, com certeza. O segundo filme é Meu Nome é Sarah. Um filme baseado também em história real, sobre uma adolescente judia que perde a família e aí ela consegue abrigo em uma casa, uma fazenda. Uma casa de uma família cristã que tem 2 filhos, um casal e 2 filhos. E aí eles abrigam ela, né? Ela finge ser outra pessoa, né? Ela pega a identidade de uma amiga dela, que era cristã. Ela finge ser essa amiga dela. E esse filme mostra a parte, né? De esconder, né? De tentar, de correr todo dia o risco de ser entregue. E pra ela sobreviver, ela precisa esconder, né? O máximo possível que ela é judia. E aí, pra isso, ela teve que aprender orações cristãs. Ela teve que mudar o jeito de falar dela, porque qualquer errinho, qualquer coisa diferente que ela falasse, ela podia ser entregue. Desde o início do filme, essa família deixa bem claro que não queriam muito ela ali. A mulher demonstra que rejeita a menina, que não quer ela ali desde o começo do filme. Quem acolhe mais é o marido. Aí ela fica ali cuidando das crianças. Em troca, ela ganhava um lugar pra dormir, que era um lugar horrível, era num celeiro. E ganhava comida. Era melhor do que nada. Cuidava das crianças não, ela fazia as coisas de casa, ajudava e tal. E aí o clima da casa era sempre tenso, né? A mulher sempre demonstrava que não gostava dela. Ao longo do filme, né, a Sarah, que vivencia coisas que uma adolescente não deveria vivenciar. Não vou falar muito pra não dar spoiler, mas ela vê coisas que não é bom uma adolescente ver. Ela lida com coisas da adolescência, né? As mudanças do próprio corpo sem entender nada, porque ela não teve tempo da família dela explicar pra ela as coisas direito. Ela tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo e sozinha. Ela vê a mulher do cara tendo um outro relacionamento, ela chega a ver cenas explícitas e aí mostra, né, enquanto ela tenta lidar com os problemas dela mesmo sozinha, também mostra os conflitos adultos, né, do pessoal que ela estava convivendo. Ela amadurece a força e perde essa inocência cedo demais, né? Depois ela cria uma relação mais próxima com o homem, né, que é o marido da mulher, passa a proteger um pouco mais ela, né. É um filme angustiante, é um filme silencioso, te deixa com um sentimento esquisito. É um filme bem pesado, que fala, né, sobre a vida de uma adolescente, tentando lidar com várias coisas ao mesmo tempo, durante uma guerra, sozinha, numa família totalmente desconhecida, que deixavam claro que não queriam ela ali, e com medo todos os dias de ser descoberta. Então, é um filme bem pesado. O terceiro filme é Uma Lição de Esperança. Era 1942 e o personagem principal estava em um caminhão a um campo de concentração. Ele acaba trocando as coisas dele com outra pessoa. E aí, sem querer, ele acaba ficando com um livro persa. E ele mal sabe que esse livro vai meio que salvar a vida dele. E aí, um tempo depois, ele é poupado de ser fuzilado por ele dizer que é persa e não judeu, porque ele tinha um livro persa. Então ele usou isso como se ele fosse realmente persa. E aí, um oficial deseja aprender persa para usar isso futuramente depois da guerra, para alguns planos que ele tinha. Ele coloca uma confiança no judeu, né, que tá falando que é persa, apesar das reclamações dos outros soldados e suspeitas de acharem que ele não era realmente persa. Mas o oficial acreditou nele e foi esse oficial, era aquele oficial que tinha o respeito de todo mundo. Era ruim, ele criticava até uma caligrafia mal escrita, né, de alguém, então ele era bem rígido e não aceitava ser enganado. Ele estava sendo enganado. Imagina, né, se ele soubesse que tava sendo enganado, o que ele ia fazer? E por tanto tempo ainda, ser enganado por tanto tempo, porque ele ficou um mó tempão lá com ele. Esse filme não tem tanta violência, não mostra tanta violência, mas é um filme pesado como todos os outros, né, sobre a Segunda Guerra, mas não é um filme que tem tanta violência. Deixa aquele sentimento de assim, ai, qualquer momento vai acontecer alguma coisa, qualquer momento ele vai descobrir. É um filme assim bem agoniante. Basicamente sobre um judeu que finge ser persa e aí ele começa a ensinar persa para um oficial que gostaria de aprender uma língua nova. E ele viu ali uma oportunidade e aí ele fez com que o judeu ensinasse persa para ele. Só que eu esqueci de falar, ele não sabia nada de persa, então o judeu não sabia nada de persa. Então ele inventou uma língua como se fosse persa.
E aí o cara tava acreditando, o oficial tava acreditando nele. Ele tava ensinando uma língua nada a ver e ele tava achando que era persa. Mas enfim, é um filme muito bom, não é muito famoso. O quarto filme é Sobibor. Sobibor é o nome de um campo mesmo, e aí fizeram um filme sobre esse campo. Vai falar principalmente sobre a revolta de Sobibor, que acontece no final. Conseguem se revoltar lá contra os nazistas e fugir do campo. É baseado em fatos reais também. Teve a Batalha de Sobibor, Revolta de Sobibor. E foi um dos casos raros, né, de resistência dos judeus contra os alemães. Bem sucedida dentro de um campo. E desde o início o filme mostra, né, deixa bem claro que Sobibor não era um campo de trabalho, assim, era um campo pra realmente morrer. Eles chegavam em trens, né, como sempre, eram enganados, achando que iam tomar banho, só que não ia. Poucas horas depois que eles chegavam, a maioria já tinha sido assassinada nas câmeras de gás. E essa história acompanha um oficial judeu pego pelos nazistas e agora tá no campo. E aí, diferente, né, da maioria dos judeus, esse principal não chega no campo tão abalado psicologicamente, ele meio que é forte emocionalmente. Então, isso aí já fez os nazistas estranharem. E assim que ele chega, ele já viu que ali não tinha chance de sobreviver. Então, desde o começo, ele já tenta pensar em fazer alguma coisa para tentar sair dali. Ele começa a criar amizades, né, e aí se forma um grupo do pessoal que também queria tentar fazer alguma coisa, porque a maioria das pessoas não queriam tentar fazer nada, porque a chance de dar errado era muito grande e era quase certo que eles iam morrer tentando. Mas esse grupo viu que ali não tinha jeito deles sobreviverem, então era melhor morrer tentando do que não fazer nada. E aí chega uma parte do filme que eles começam a realmente botar em prática o plano, e aí eles começam a assassinar os nazistas dentro do campo, mas muito silenciosamente. Tipo assim, por exemplo, eles chamavam os nazistas pra experimentar uma roupa, e aí ali já tinha alguns escondidos, aí eles iam em cima do nazista e matavam com o mínimo de barulho possível. E é assim que eles faziam. E aí eles depois tinham que tentar manter tudo na normalidade, né? Porque os nazistas iam sentir falta daquele que morreu. Então eles tentavam fazer umas coisas pra ninguém perceber que foram eles. Essa revolta, a batalha, né, assim, deles, realmente começa assim, o filme vira um caos. Fica um caos. Esse filme tem cenas muito pesadas. Muitas pessoas morreram, né, nessa tentativa, mas muitos sobreviveram. Cerca de 300 pessoas conseguiram escapar. Muitos depois foram capturados de novo, mas alguns conseguiram realmente fugir de verdade, né, dos nazistas. Mas mesmo que alguns tenham sido pegos depois de novo, esse ato deles teve muita significância na história da Segunda Guerra. Esse filme é muito brutal, tem muita cena pesada. Eu já vi vários filmes sobre a guerra e esse foi um dos piores que eu já vi. Piores no sentido de ser mais pesado nas cenas. Olha que, assim, eu até que não sou tão chata com o negócio de ver cena assim, mas esse filme, cara, tem umas cenas muito pesadas. Muito pesado. É um filme pesado, mas é um filme muito bom. Só dá pra ver uma vez também. Tem uma cena muito pesada que eles estão, tipo, numa festa lá dentro do campo. E eles colocam um deles pra ficar carregando, né? Tipo, o carrinho de mão. E quando a pessoa não aguentava mais, eles matavam. Então, tipo assim, a pessoa tinha que ficar ali e a pessoa sabia que se ela parasse, ela ia morrer. Então era isso. Mas essa cena não tem só isso. Nessa cena tem muita cena pesada. É horrível, mas é um filme muito bom. O último filme, quinto filme, Lutador de Auschwitz. Auschwitz foi o maior campo, né, de concentração da guerra. Lá aconteciam muitas mortes, muitas. E o Lutador de Auschwitz é baseado em um lutador que, antes de ser capturado, antes da guerra, ele já era lutador. Se passa dentro do campo, ele era polonês e já era lutador antes da guerra. Ele era boxeador profissional. Então ele vivia disso. A história segue um rumo muito pesado quando eles descobrem, né, que ele é boxeador profissional, e aí eles resolvem usar isso, né, pra fazer. Ele passa a ser obrigado a lutar com os outros prisioneiros em combates organizados para entreter os nazistas lá dentro. Não era por esporte, era por sobrevivência. Ele tinha que lutar, senão ele morria. E aí, tipo, os oficiais apostavam nele, ou apostavam no outro.
E se ele perdesse, ele ia morrer ou sofrer consequências. Então ele tinha que tentar matar o outro que ele estava lutando. Então algum ia morrer de qualquer jeito. Se ele vencesse, ele ganhava mais comida, tinha uma vida um pouco melhor, né, lá dentro. Então ele tinha que fazer de tudo pra ganhar a luta, sendo que, imagina lutar, sendo que você não come direito, é tudo fraco. Então assim, né? E depois ele começa a sofrer, sabendo que a sobrevivência dele meio que causa a morte de outras pessoas, porque pra ele sobreviver ele tem que matar os outros. Então ele começa a se sentir... Mas mesmo assim, sabendo disso, ele tenta ajudar, né, os outros prisioneiros. Por ele ter essa posição, né, de... Ele era privilegiado lá dentro por ser boxeador e por trazer esses espetáculos para os nazistas. Então ele tinha alguns benefícios, né, que os outros não tinham. Então ele usava desses benefícios dele para ajudar alguns outros prisioneiros. Ele consegue sobreviver, né, no campo. E aí depois tem a libertação de Auschwitz, que acabou a guerra e ele conseguiu sair vivo. E no filme mostra que ele continuou seguindo essa vida de lutador. E esse filme é um filme muito bom também é um filme pesado, assim como todos, mas alguns são mais. E ele mostra uma das partes que não todos os filmes mostram, né? É o uso do entretenimento como outra forma de tortura, de desumanizar aquelas pessoas. Então, todos esses filmes são filmes muito bons, não são tão famosos. Nesse vídeo eu falei bem pouco de cada filme, porque eu não queria dar spoiler. Tipo assim, o básico, só mais ou menos o que o filme fala. Mas eu tô pensando em fazer vídeos separados de cada um deles, com spoiler, né, falando sobre a história. É isso, esses foram 5 filmes sobre a Segunda Guerra que não são tão conhecidos, mas são muito bons. Então se vocês puderem ver, se vocês gostam se vocês gostam de história, se vocês gostam de filmes sobre guerra, vocês vejam esses filmes que são muito bons. Eu vou deixar escrito aqui em ordem pra ficar mais fácil. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, curte pra eu saber se vocês gostaram. E se inscreve no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de cinema, filmes, de música, cultura pop. É isso. Até o próximo vídeo.